falando nisso, a gente não tem como não falar sobre Banco do Brasil. Sim. Né, que veio todo mundo rebaixando agora, o trimestre veio difícil, estão esperando agora, como é que vai ser o segundo trimestre? O que está acontecendo para o Banco do Brasil cair tanto? E o que você vê, Gustavo? Oportunidade, não é? Bom, eu não gosto de recomendações, né, por não ser analista CNPI, não sou economista, mas tradicionalmente, aí são diretrizes que a gente adota no planejamento financeiro, nossos alunos começam a investir em ações e aí algumas diretrizes são importantes. Uma delas é muito cuidado ao investir em empresas públicas. Ainda não estou considerando a questão econômica do Banco do Brasil, mas o que é ser gerido, ter uma participação relevante do governo brasileiro numa empresa como o Banco do Brasil, que é a possibilidade de ingerência, né, o que torna uma ação sólida, né? O que faz com que empresas como Itaúsa, Itaú e BTG e algumas Suzano, enfim, Klabin, são empresas que são duradouras, né, no seu papel na Bolsa e na previsibilidade de suas ações, é justamente a governança corporativa, é a questão do planejamento ser estabelecido e ser cumprido. Então, isso até faz com que as ações não tenham tanta surpresa, né? O que faz com que uma empresa pública seja pouco desejada é que, por melhor que seja o mercado dessa empresa pública, sempre há a possibilidade de acontecer, como aconteceu, eu não me lembro agora qual que é o ano, os Correios quase quebrando. Então, pega uma fatia gorda do lucro do Banco do Brasil, direciona para os Correios para salvar. Então, é a ingerência que faz com que uma empresa pública seja mais frágil do ponto de vista do investimento. Como nosso governo está com uma sede muito grande de recursos, toda empresa pública agora é um alvo. Então, isso já é um dos motivos da ação ser jogada para baixo e a questão da oportunidade não ser tão evidente. Outra questão, já é uma questão mercadológica. O Banco do Brasil, apesar de ser um banco múltiplo, ele depende demais do agronegócio. É o principal financiador do agronegócio. É um agronegócio que tem seus altos e baixos por causa de safra, um ano não foi tão bom, faltou chuva, mas esse ano está especialmente crítico, principalmente em função do crescimento dessa onda da guerra tarifária. Então, quando a gente falou agora há pouco que o mercado da carne está desmoronando, o mercado do suco de laranja está desmoronando, a cana ainda menos afetada, mas vai ser afetada de alguma forma. Tudo isso faz com que o risco de inadimplência fique muito maior. Então, isso puxa o resultado do Banco do Brasil, a expectativa para baixo. Aí tem um fator oportunidade, que a partir do momento que se negocia, que a diplomacia vence, que essas imposições de tarifas são rebaixadas, volta uma expectativa melhor. Então, aí tem um fator oportunidade interessante. Então, eu não acho que é uma grande oportunidade por ser uma empresa pública, mas o aspecto mercadológico é algo muito factoide. Quando se lança um decreto que vai se tributar em outro país, o que está se falando, na verdade, estou forçando vocês a sentarem aqui e negociar. Sai numa negociação, eu acho que a ação tem uma puxadinha para cima. Nesse momento, vamos dizer assim, se fossem seus alunos, você falaria, não, eu acho que é um momento que pode ser bom para compra. Ou não, gente, vamos observar mais, vamos ser mais neutro. Na nossa última conversa, nós falamos sobre criptoativos, né? Que, você é contra criptoativos? Não, eu não sou contra. É que a incerteza em relação ao comportamento faz com que a gente tome alguns cuidados. Então, é uma ação para ser considerada, sim, mas com um percentual pequeno na carteira, não para fazer um all-in ali, porque a frustração pode ser grande diante do evoluir das notícias que nós temos. Então, uma participação que, se você tem 2% da sua carteira em Banco do Brasil, talvez seja o momento de aumentar para 3 ou 4 diante dessa queda muito forte de preço. Lembrando que o Banco do Brasil é uma instituição que não quebra. Ela é soberana porque ela tem um papel social importante. Então, toda aquela questão de índice de Basileia que os bancos têm que seguir, se acontecer um grande desequilíbrio do Banco do Brasil, vai se reunir recursos, vai se aumentar a taxa de juros para aumentar a captação e aumentar a dívida brasileira para socorrer o Banco do Brasil. É uma instituição secular inquebrável, né? Então, isso é uma boa proteção. Até porque também o Banco do Brasil... Desculpa ter te interrompido, tá, Gustavo? Lá atrás, ele passou um período muito difícil na era Dilma, né? Sim. Ele se recuperou. Então, teve gente que acabou até ficando com dor, né? Porque acabou vendendo ali no desespero. O Banco do Brasil, lá atrás, chegou perto do que nós temos hoje da visão sobre os Correios, né? Será que essa empresa um dia volta a ser lucrativa? Sim, muda a gestão e o fato dela ter uma série de subsídios para manter a sua função social, ela tem condições de recuperar, com certeza. O Banco do Brasil é extremamente sólido, peca por ser extremamente concentrado no agronegócio, né? Ele não tem a agilidade, a capacidade de concorrer diretamente com outros bancos, apesar da sua força, porque os bancos, seja em questão digital, seja em questão de capilaridade no marketing, são mais eficientes, mas é uma instituição sólida, não chega numa situação como a Oi, né? Como empresas que tiveram ali à beira de quebrar
porque justamente ela tem risco soberano. E que muitas vezes a gente vê os investidores comprando, né? Aquele que é torcedor. Né? Não, eu tenho Oi, eu vou ficar porque a pessoa tem aquela expectativa. Vai subir. Sim. Vai subir, mas quanto que caiu já, né? Exatamente. Então precisa saber, não é torcedor. Quem compra uma empresa que está lá na Bacia das Almas é pensando na incorporação daquele ativo a uma empresa mais sólida, né? Ser comprada, nem que seja por $1, né? Mas por uma outra empresa, e aquelas ações passam a ter um papel de um desempenho diferenciado.